Você acha que conhece as maiores ameaças da Marvel? Aposto que metade dessa lista vai te surpreender, porque quando a gente fala de vilões da Marvel, os nomes que aparecem primeiro são sempre os mesmos: Thanos, Loki, Duende Verde, todos homens. Mas existe uma lista oficial, publicada pelo próprio site da Marvel, com as 10 mulheres mais perigosas, cruéis e fascinantes de toda a história dos quadrinhos. E eu garanto, algumas delas são capazes de fazer o Thanos parecer amador. Fica até o final, porque a número 1 vai te deixar com a cabeça girando. Eu cresci lendo quadrinhos da Marvel achando que os vilões mais assustadores eram sempre os grandões, os poderosos, aqueles que podiam destruir planetas com um estalar de dedos. Mas quando eu me aprofundei na história das vilãs, e olha, eu fui fundo, percebi que o que torna uma personagem verdadeiramente aterrorizante não é só a força bruta, é a inteligência, a frieza, a capacidade de manipular tudo ao redor sem que ninguém perceba até ser tarde demais. E as mulheres dessa lista? Elas têm isso de sobra. Então bora conhecer as 10 maiores vilãs da Marvel, do 10º lugar até a número 1. Preparado? Regra 1. Apresentando as primeiras vilãs, 10ª a 7ª. Vamos começar com alguém que muita gente já conhece como aliada dos X-Men, mas não se deixe enganar por isso. Emma Frost passou boa parte de sua trajetória como uma das vilãs mais sofisticadas e calculistas dos quadrinhos. Ela foi membro do Clube do Inferno, uma organização secreta de elite, e foi lá que ela ajudou a manipular a mente de Jean Grey, contribuindo diretamente para um dos eventos mais trágicos da história dos X-Men, o surgimento da Fênix Negra. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, pode deixar. O poder dela? Telepatia de altíssimo nível. Emma consegue ler mentes, manipular memórias, apagar pensamentos e controlar pessoas sem que elas sequer desconfiem. E como se não bastasse, ela ainda possui uma mutação secundária, a capacidade de transformar o corpo inteiro em diamante orgânico. Nessa forma, ela perde a telepatia, mas ganha imunidade a outros telépatas e uma resistência física absurda. Ela é elegante, implacável e sempre 3 passos à frente. Exatamente o tipo de inimiga que você não vê chegando. Número 9. Titânia. Agora prepara, porque essa aqui é uma história de transformação radical. Mary McPheron era uma adolescente magricela, tímida e constantemente humilhada, até que o Doutor Destino apareceu com uma proposta: poder em troca de lealdade. Ela aceitou, e o Doutor Destino a transformou em uma das mulheres mais fisicamente poderosas da Marvel. A Titânia ganhou super força, resistência sobre-humana e imunidade a temperaturas extremas. Mas o que mudou mesmo foi a personalidade. Ela se tornou impetuosa, confiante ao extremo e completamente obcecada em provar seu valor. E sabe quem virou o alvo favorito dessa obsessão? A She-Hulk. Titânia chegou a roubar a Joia do Poder, sim, uma das joias do infinito, só para tentar derrotar a She-Hulk de uma vez por todas. Não deu certo, mas a determinação dela, assustadora. Número 8. Nightshade. Essa aqui é a prova de que você não precisa de poderes para ser uma das mentes mais perigosas do universo Marvel. Tilda Johnson, a Nightshade, é uma autodidata em bioquímica, genética, física e cibernética. Tudo isso sem nenhuma escola formal. Ela aprendeu sozinha, ainda adolescente, enquanto construía sua carreira no crime. O arsenal dela inclui uma fórmula capaz de transformar pessoas em lobisomens, luvas ácidas que corroem o traje do Pantera Negra, e uma substância hipnótica desenvolvida especificamente para controlar homens. Em determinado momento, ela tentou se afastar do crime e trabalhou como recepcionista em um hospital. Foi demitida quando sua identidade foi exposta. Sem recursos e sem opções, acabou se juntando ao MODOK-11, um grupo de criminosos de elite. Basicamente, ela tentou sair da vida do crime. A vida do crime não deixou. E o universo Marvel ficou mais perigoso com isso. Número 7. Encantor. Amora. De Midgard para Asgard, chegamos à feiticeira mais sedutora dos 9 reinos. Amora, a Encantor, é uma das feiticeiras mais poderosas de Asgard. Ela começou estudando com Karnilla, a rainha das Nornes, mas foi banida por falta de disciplina. A solução dela? Seduzir outros magos e roubar o conhecimento deles. Literalmente. Seus feitiços incluem paralisia, controle mental, conversão elemental,
alteração de aparência e até manipulação do tempo. Ela consegue dominar a mente de qualquer pessoa com um queijo, o que faz dela uma das vilãs mais estrategicamente perigosas de toda Asgard. E aqui vai um fato curioso que a própria Marvel registrou. A Encantor perdeu para Cristal em concursos de canto, tanto na Terra quanto em Asgard. Isso não diminui em nada o perigo que ela representa, mas é um detalhe que a torna estranhamente humana, não é? Mas espera, até agora eu te apresentei 4 vilãs incríveis e nenhuma delas chegou nem perto do top 5. As que vêm agora são outro nível. Uma delas colocou fogo em 2 dos maiores heróis da Marvel ao mesmo tempo. Outra tem 3 personalidades e a mais perigosa mata exclusivamente homens abusadores. Continua aqui. Número 6. Lady Lethal, Yuriko Oyama. Essa é uma história de obsessão, honra familiar e modificação corporal extrema. Yuriko Oyama acredita, com toda a convicção, que Wolverine roubou a pesquisa do seu pai sobre a fusão de adamantium ao esqueleto humano, e ela dedicou a vida inteira a vingar essa ofensa. O problema é que Wolverine é Wolverine. Ela o enfrentou repetidas vezes e perdeu. Então, ela foi até a vilã Espiral e pediu para ser transformada em ciborgue. O resultado? Força, agilidade, velocidade e resistência sobre-humanas. Garras de adamantium, o mesmo metal indestrutível do esqueleto do Wolverine. Capacidade de interagir diretamente com sistemas computacionais e a habilidade de transferir sua consciência para outros corpos. Lady Lethal não é movida por poder ou dinheiro, é movida por algo muito mais difícil de combater: convicção inabalável. E isso a torna imprevisível e extremamente perigosa. Número 3. Mary Typhoid, Mary Alice Walker. Prepara o coração, porque essa aqui é uma das origens mais perturbadoras da Marvel. Mary Alice Walker desenvolveu transtorno dissociativo de identidade como consequência direta dos abusos que sofreu na infância. Sua personalidade principal é tímida, quieta, praticamente invisível e não tem nenhuma memória do que as outras personalidades fazem. Porque a segunda personalidade, a Typhoid, é tudo isso ao contrário: violenta, atlética, explosiva. Literalmente. Typhoid possui pirocinese, a capacidade de criar e controlar fogo com a mente. Ela já colocou fogo em Demolidor e em Wolverine ao mesmo tempo, 2 dos personagens com maior resistência física da Marvel, e ela tratou isso como aquecimento. Mas aí vem a terceira personalidade, Bloody Mary, ainda mais violenta, ainda mais sádica e com um código próprio. Ela mata exclusivamente homens abusadores. Com o tempo, outras personalidades também se desenvolveram. Mary Typhoid não é simplesmente uma vilã, ela é um universo inteiro dentro de uma só pessoa. E isso a torna uma das personagens mais complexas e fascinantes de toda a Marvel. Número 4. Mística, Raven Darkholme. Se existe uma vilã que define o que é ser verdadeiramente imprevisível, é a Mística. Raven Darkholme passou décadas como uma das principais adversárias dos X-Men. Sua habilidade central é metamorfose. Ela pode se transformar em qualquer pessoa, copiar voz, aparência e até impressões digitais. Isso, combinado com seu fator de cura, força aprimorada e imunidade ao envelhecimento, a torna uma espiã e manipuladora sem igual. Mas o que torna a Mística verdadeiramente fascinante é sua vida pessoal. Ela é mãe de Noturno, Vampira e Graydon Creed, todos com histórias extremamente conturbadas com ela. Ela os abandonou, manipulou e, em alguns casos, traiu diretamente. E olha, em vários momentos da história, a Mística se aliou aos X-Men. Lutou ao lado de mutantes que ela havia perseguido por anos, mas invariavelmente, sempre, ela acabava se voltando contra a humanidade de novo. Porque a Mística não tem lealdades permanentes, tem objetivos. E quando os objetivos mudam, tudo muda com eles. Número 3. Black Maria, Maria Dillard. Aqui chegamos à vilã mais humana da lista, e talvez por isso uma das mais assustadoras. Maria Dillard não tem poderes sobrenaturais, nenhum,
O que ela tem é astúcia, brutalidade e uma capacidade fora do comum de construir impérios criminosos do zero. Ela foi líder do Rat Pack, uma gangue especializada em roubar pertences de pessoas recém-falecidas. O esquema? Usar ambulâncias e viaturas falsas para chegar antes de qualquer outra pessoa. Elegante no mal. Depois de cumprir pena, ela reconstruiu seu império, desta vez no tráfico de drogas. Seu arsenal físico é surpreendentemente eficaz, socos devastadores que deixam oponentes no chão. E aqui vem o detalhe mais bizarro e genial: agulhas de tricô envenenadas. Sim, agulhas de tricô envenenadas. Black Maria é a prova de que você não precisa de poderes sobrenaturais para ser uma das vilãs mais temidas da Marvel. Às vezes, tudo o que você precisa é de determinação, criatividade e as agulhas certas. Olha o padrão que aparece nessa lista. Algumas dessas mulheres foram transformadas pelo sofrimento, como Mary Typhoid e Titânia. Outras escolheram ativamente o caminho da destruição, como a Encantor e a Mística. E algumas, como Nightshade e Black Mariah, simplesmente usaram o que tinham disponível e construíram algo aterrorizante a partir disso. O que a Marvel fez com essas personagens é mais profundo do que parece. Elas mostram que o vilão mais memorável não é necessariamente o mais poderoso, é o mais humano, aquele que você entende, mesmo quando torce contra. E as duas que faltam são exatamente isso, poderosas e humanas, de formas completamente opostas. Número 2. Fênix Negra, Jean Grey. Jean Grey era uma das mutantes mais queridas dos X-Men. Empática, generosa, controlada, até que sua mente foi invadida e manipulada pelo mestre mental, e o que estava guardado dentro dela veio à tona. A Força Fênix é uma entidade cósmica de poder incalculável. Quando Jean foi corrompida e se tornou a Fênix Negra, ela deixou de representar vida e luz e passou a representar destruição pura. E aí vem o momento que define por que ela está no número 2 dessa lista. Em sua forma como Fênix Negra, Jean Grey se alimentou de uma estrela inteira. Isso provocou uma supernova que matou bilhões de seres vivos em um sistema solar inteiro. Bilhões! Suas habilidades telepáticas e telecinéticas foram amplificadas ao máximo. Ela podia voar em velocidade supersônica, controlar a estrutura molecular de qualquer coisa ao redor. Era, em termos práticos, uma deusa da destruição. O que torna a Fênix Negra tão perturbadora não é apenas o poder, é que por dentro de toda aquela destruição ainda havia Jean Grey, uma pessoa que amava e era amada, e isso tornava tudo ainda mais trágico. Número 1. Hela. E chegamos ao topo. Hela é a deusa da morte, filha de Loki com a gigante Angrboda, rainha de 2 dos 9 reinos, Hel e Niflheim, e na avaliação oficial da Marvel, a maior vilã de toda a sua história. Os poderes dela? Impressionantes. Ela pode reivindicar almas, ressuscitar mortos, criar ilusões e realizar projeção astral. Seu toque é capaz de envelhecer, murchar ou matar instantaneamente qualquer ser vivo que ela encoste. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A maior parte dos poderes de Hela vem de sua capa mágica. Sem ela, ela não apenas perde suas habilidades, ela revela sua verdadeira aparência. Metade do rosto em decomposição, porque Hela nasceu meio morta. Pensa nisso por um segundo. A deusa da morte, a personagem mais poderosa dessa lista, carrega dentro dela o próprio símbolo de tudo que governa, a morte. Ela não apenas controla o fim, ela é o fim. E é exatamente por isso que ela está no número 1 dessa lista. Então, recapitulando, as 10 maiores vilãs da Marvel segundo o site oficial. Em 10º, Emma Frost, a telepata de diamante que ajudou a criar a Fênix Negra. Em 9º, Titânia, a garota humilhada que se tornou uma das mulheres mais fortes da Marvel. Em 8º, Nightshade, a gênio autodidata com fórmula de lobisomem e agulha envenenada esperando na gaveta. Em 7º, Encantor, a feiticeira de Asgard que roubou poderes com beijos e perdeu para Cristal num karaokê. Em 6º, Lady Lethal, a ciborgue de adamantium obcecada em vingar a honra da família. Em 5º, Mary Typhoid, 3 personalidades, pirocinese e uma missão muito específica. Em 4º, Mística,
a mutante camaleão que não tem lealdades, só objetivos. Em terceiro, Black Mariah, sem poderes, com agulhas de tricô envenenadas e um império criminoso. Em segundo, Fênix Negra, a destruidora de estrelas que ainda tinha Jean Grey lá dentro. E em primeiro, Hela, a deusa da morte que nasceu meio morta e governa 2 reinos. O que essas 10 mulheres têm em comum? Elas são muito mais do que antagonistas. Elas são histórias completas de trauma, de poder, de escolha, de obsessão. E é por isso que a Marvel nunca vai conseguir criar heróis verdadeiramente bons sem vilãs verdadeiramente inesquecíveis. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que eu quero nesse canal. Alguém que vai fundo no universo Marvel e não se contenta com o superficial. Então me faz um favor, deixa nos comentários qual dessas vilãs você acha que merecia estar mais acima na lista, ou se tem alguma que você acha que ficou de fora injustamente. E se quiser continuar nessa vibe, o próximo vídeo tá esperando por você. Lá eu mostro quais são as super-heroínas mais poderosas da Marvel de todos os tempos. Spoiler, alguns nomes vão te surpreender tanto quanto essa lista aqui. Até lá!